paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus abençoe vocês grandemente, poderosamente. Queria hoje compartilhar mensagem com vocês, este vídeo, que se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 18, né? Vamos transbordar da palavra do Senhor, né? Tem um versículo que diz assim na Bíblia: ao som de muitas águas transbordarei. Então, de ouvir a palavra do Senhor, transbordaremos, né, a presença dele nessa terça-feira. Vamos à palavra. A Bíblia diz assim: Cristo, sabedoria e poder. No versículo 18 vai falar assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó erudito? Onde está, ó questionador dessa era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezando o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém, meus irmãos? Até aqui. A mensagem de hoje que Deus colocou no meu coração, ela é bem simples, bem clara, né? E bem eficaz também, né? A palavra do Senhor vem dizendo que quem éramos nós, né? Antes de Deus nos chamar, antes de Deus trabalhar na nossa vida, antes dele se representar, antes dele começar a manifestar a glória dele, quem éramos nós? A Bíblia vem dizendo aqui que Paulo falou assim: poucos eram pessoas sábias, poucos eram nobres, poucos eram pessoas, né, de família nobre. E até esses que eram nobres, de família nobre, né, de pessoas que tinham posses, ou pessoas que são, né, eram pessoas inteligentes ao padrão humano, né. Essas pessoas, como Paulo ele era inteligente, ele teve a melhor escola, né, do judaísmo, com Gamaliel. Mas quando ele conhece a Cristo, quando Cristo o chama, ele vai falar lá na frente que tudo que ele aprendeu, tudo que ele era, tudo que ele fez, não passava de esterco, né? Que ele vivia aquele momento, Cristo e o poder. Então, mesmo as pessoas que foram chamadas, que tinham uma posição social, que tinham um nome, ou que estudou, se capacitou, essas pessoas não foram chamadas por isso.
mas foram chamadas segundo a misericórdia de Deus. E quando elas aceitaram o chamado de Deus, quando elas aceitaram, né, a Cristo como único e suficiente Salvador, elas fazem como Paulo, deixa tudo que aprendeu, deixa o seu nome, a sua fama, tudo que viveu para viver com Cristo e viver o poder de Cristo, viver o novo, né? Mas Paulo também vem falando para nós que não nascemos em famílias nobres, em berço de ouro, vamos dizer assim, né? Que também não temos toda a capacidade humana de estudar, né? Pessoas que não fizeram faculdade, né? Pessoas que não puderam se esmerar no estudo, ou por causa do trabalho, de alguma coisa. Paulo estava falando que Deus não chamou a gente pela nossa inteligência, pela nossa força, por nada disso. Paulo estava falando que Deus nos chamou pelo amor e misericórdia, pela graça dele. Então, a mensagem de hoje é bem simples, sabe? Muitas pessoas que se encontram hoje dentro da casa de Deus, ela acaba julgando o próximo, ela acaba se achando mais do que ela é, né? Às vezes a gente acaba se enaltecendo, né? Se vangloriando de coisas que realmente não é para nos vangloriarmos, né? Como diz no verso final aqui, no 31, se tiver algo para se gloriar, glorie-se no Senhor, né? Conhecer o Senhor. Glorie-se na graça de Deus. Tem tantas pessoas hoje que você vê na igreja ou no mundo se gloriando, né? Do seu estudo, da sua força, de algo que faz, né? Dentro da igreja, mesmo que a gente vive, né? Pessoas pregando mais o seu conhecimento humano do que a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é poder. O que vocês ouviram agora, esses versículos, é isso que vai mudar a sua vida. É a palavra sendo enxertada. Não é teoria, né? De homens. Não é a sabedoria humana, mas o poder de Deus. E às vezes eu fico pensando, né? Por que Paulo escreveria isso, né? Naquele momento. A gente tem que viajar na história, né? E trazer para o nosso contexto aqui real, diário, né? Sabe, às vezes é um chamado de atenção para nós. Por mais que você se capacite, por mais que você se esmere, por mais que você, né, se esforce, você nunca pode se vangloriar daquilo que você é humano, né? Você tem que se vangloriar em conhecer a Deus. A sua glória tem que ser de conhecer a Deus. Quantas pessoas hoje dentro da igreja falam: eu sou melhor que você, olha a minha vida, olha a sua, né? Quem é você, quem sou eu? Tentando mostrar a capacidade humana. Mas Paulo vem chamando a atenção da igreja para pôr os pezinhos no chão. Nós não somos nada, nós não podemos nada. Tudo é graça e dom de Deus, misericórdia de Deus. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós nos capacitamos, por mais que nós buscamos, nós dependemos de Deus. A diferença do povo de Deus para o povo do mundo é essa: em conhecer e saber que depende de Deus e não da sua força, né? E não da sua inteligência, mas sim depende da mão de Deus, né? E a gente vê que Paulo ele vem falando assim, vem explicando para aquele povo. Para os judeus, a crucificação, o evangelho, é escárnio, é zombaria, é fraqueza. Eles não entenderam o propósito da cruz, o poder da mensagem da cruz. Porque eles queriam sinais miraculosos, milagrosos. Por quê? Antigamente em Israel, os profetas, né, eles vinham com o poder de Deus, e o fogo caía do céu, e o mar se abria, e tantos outros feitos, o sol retrocedeu, coisas impossíveis que Deus fez através dos homens dele, mas Deus fez.
E quando vem Jesus, né, veio e nasceu numa manjedoura simples, humilde, né, com sabedoria. A Bíblia fala que Cristo, ele crescia em estatura, né, em poder, né, sabedoria e graça. O nosso Senhor Jesus, ele crescia na presença de Deus, pregando a Deus. Ele era Deus, né? Mas os judeus olhavam para isso e não reconheciam, porque os judeus esperam que o seu Messias seja alguém poderoso, um rei. Esperavam que o seu Messias, dos judeus, né? Eles esperam até hoje, porque muitos não acreditam em Cristo. Eles esperam que o nosso Cristo, que hoje nós cremos, mas para eles não creem, venha como rei, né, para dominar sobre as nações, né? E a gente vê que Cristo, ele veio para os dele, para curar os dele, para salvar os dele, mas os dele rejeitou. Então, quer dizer, para os judeus é motivo de escárnio falar que Cristo é o Messias, porque o Messias que morre numa cruz, que teve uma vida simples, que viveu de modo simples, pregando o Evangelho. Então, se você for ver, para eles é escárnio isso, sofrer nessa terra, né? Passar necessidades, muitas vezes. E para o grego é loucura, porque o grego, ele quer sabedoria, ele quer saber o porquê, o para quê, como, né? O grego, ele estava querendo saber que será que ele é inteligente, ele é estudado, falar, a filosofia, não é verdade? Então, para o grego, a simplicidade do falar, do ser, né? Para ele é loucura. Então, quer dizer, para os judeus é escárnio, zombaria, motivo de zombação, que eles falam que o Messias dele não poderia ser Cristo por causa desses motivos, não morreria numa cruz como um criminoso pelos nossos pecados. E para os gentios, para os gregos, que Paulo está falando ali, é loucura. Quem vai acreditar que alguém morre por que alguém morreria pelo pecado dos outros, pelo crime dos outros, por amor? Né? Os gregos queriam sabedoria e os judeus queriam sinais milagrosos. Então, para um era zombaria e para o outro era loucura. Só que para nós, que Cristo nos chamou, como chamou eles também, mas eles rejeitaram, para nós é poder, porque a mensagem da cruz, que é loucura para o homem, e é motivo de fraqueza, é poder, porque você vê as pessoas que vivem em Cristo, que absorveu a mensagem da cruz, vivendo o sobrenatural, o impossível todo dia. As pessoas falam, por que esse jovem não morreu? Né? Que nem no nosso bairro aqui, é raro um jovem não se envolver no crime, nas drogas, nas coisas erradas, né? No pecado. E quando você vê um jovem saindo dessa vida promíscua, fala, como é que saiu? É de uma família tão simples, estava destinado a morrer, a perecer. E é o poder de Deus. Às vezes você vê pessoas aí tão intelectuais, cultas, estudadas, pregando que você não sente nada. Porque elas já estão pregando a ciência dela, o que elas acham que é certo. Elas colocam as suas filosofias, os seus pensamentos. E aí não tem poder, não há mudança na vida das pessoas da igreja. E muitas vezes você vai numa igreja onde tem alguém simples, com pouco estudo, mas tem uma vida de oração, reconhece que não é nada, tem os seus pés no chão, sabe que é tudo pela graça de Deus. E ali Deus age, Deus cura no meio, Deus transforma, Deus faz pessoas ali naquele momento serem tocadas, aceitarem o ser Ele como Senhor suficiente, Salvador da vida deles. Às vezes você vai num culto tão simples, tão humilde, e ali Deus fala tão forte na sua vida, Deus transforma, Deus muda, Deus abre sua visão. E às vezes você vai numa palestra, né, como estão fazendo muito, esses coach gospel, onde você só vê porcaria, teorias, né? Eu fui em uma pouco tempo atrás, que não acrescentou nada na minha vida, e ainda trouxe problemas
né? E causou dúvida em algumas pessoas que era da igreja de congrego. E aí você tem que estar explicando, né? Porque a pessoa já perdeu a visão espiritual. A pessoa já não busca na palavra de Deus o que é, o que não é. Não, busca em filósofos, busca em homens, teorias de homens, discernimento de homens. Eu gosto muito de um pastor que ele fala assim, ó, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ela fala, a Bíblia fala, você não precisa ser direcionado por homens, mas a Bíblia fala, o Espírito Santo fala. Né? Às vezes você vai num culto onde a pessoa fala tudo errado as palavras, né? Mas ali ela está dando o seu melhor, ali ela está vivendo o poder de Deus. E ali Deus fala com você de uma forma tão clara, tão limpa. Mas muitas vezes você vai numa igreja onde é tudo bonito, o pastor ou quem está lá fala politicamente correto, com palavras corretas, bonitinho, com teorias, mas não tem poder. Esqueceu, porque ele está indo pela sua sabedoria, pelo que ele estudou, por isso, não pela revelação da palavra. E eu creio que Paulo aqui estava falando isso, falando para aquele povo voltar a pôr os pezinhos no chão, para saber que tudo é a graça, e que se a gente tem algum motivo de se gloriar, não é nos nossos dons, não é na nossa força, não é na sabedoria humana, que é o que? A sabedoria humana, a inteligência, é o estudo, é a capacitação. Não é por isso que você vai falar que você é melhor que os outros por causa disso. Tem muita gente que pisa nos outros por causa disso. Ah, porque eu estudei, porque eu fiz isso. A igreja hoje está assim, para você ser um pastor, antes você tinha que ser discípulo de Cristo, né? Tinha que seguir a Cristo, tinha que ser um homem de oração, tinha que ser um homem da palavra do Senhor. Hoje não. Qual que é o seu currículo? Que faculdade você estudou? É por isso que as igrejas hoje estão cada vez mais carnal, mais física, né? Aí você vê, né? As pessoas realmente de Deus hoje, elas têm sido trocadas por uma apostila, por um método. Ah, mas deu certo. Não quer dizer que está dando certo, é certo. Nunca existiu isso. Muitas pessoas estão deixando de ouvir a palavra de Deus porque homens estão impedindo. Não, põe aquela pessoa simplesinha para pregar, não. Põe um rapaz ali que ele é doutorado. Nossa, um dia eu ouvi, pouco tempo atrás, e esse cara é um dos mais inteligentes da nossa igreja. Ele é o estudado. Ai, eu olho assim, eu fico pensando, meu Deus, até onde essa igreja vai, essa igreja apóstata. Hoje os homens de Deus são reconhecidos pelos seus canudinhos, pela sua filosofia. Ai, meu Deus. Sabe, igreja, vou falar algo para vocês aqui, você que está me ouvindo. O que vai mudar a sua vida não é a teoria de um homem, não é a ideia de um homem, mas é a palavra de Deus pregada, literalmente, pura, santa. É a cruz, a mensagem do Evangelho. Sabe o que vai mudar a sua vida? É você reconhecer que Jesus Cristo ele veio para os enfermos, que somos nós, e pagou um preço pelos nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aquele preço de cruz, aquilo que as pessoas amaldiçoaram, para nós é salvação, é bênção. Você tem que entender que Cristo ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem que crer e você tem que acreditar na mensagem da cruz, que lá na cruz Jesus pagou o preço, a dívida que nós tínhamos. Você tem que acreditar em pregadores que pregam a cruz, que pregam a mensagem de Deus, que pregam o amor de Deus naquela cruz, que prega a palavra de Deus verdadeiramente, sem teorias, sem enaltecer o homem, sem engrandecer o homem, mas sim a glória é Deus, conhecer a Deus. Olha só o que fala no versículo 30. É por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus.
Olha só, é por iniciativa de Deus que hoje você que está me ouvindo está em Cristo Jesus. Não foi você que escolheu, não foi você que optou, não foi você que desejou, foi Deus. Deus que nos levou até Cristo. Deus que não quis revelar o Filho e o Filho revelou o Pai. Então tudo é de Deus, não há glória no homem. Tem gente que fala, eu aceitei Jesus. Olha o homem já se vangloriando, eu aceitei Jesus. Aí eu que escolhi, eu que isso, eu. O eugocentrismo, não, foi Deus que te escolheu. Foi Deus que revelou a Cristo no seu coração. A nossa parte é só aceitar e reconhecer. E se sujeitar hoje a obedecer a Deus. A temer a Deus. A viver para Deus. A nossa parte hoje é reconhecer que nós somos indignos da glória de Deus. Que nós somos pecadores e falhos, sim. Que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E por isso Cristo morreu por nós. Ninguém é melhor que o outro. Sabe? Alguns falam assim, esse é melhor que aquele é melhor que o outro. Não. Todos nós somos parte de um corpo. Somos membros do corpo de Cristo, mas o cabeça, quem tem brilho próprio, quem tem luz própria é Cristo. E nós irradiamos esse brilho. Nós refletimos esse brilho. Mas o brilho é de Deus, a glória é de Deus, o poder é de Deus. Tudo é de Deus. Não há nada no homem. Então eu queria deixar essa mensagem para você hoje. Às vezes você está aí do outro lado, falar assim, eu não sou capaz, ou eu não sou forte, né? Você olha para as pessoas hoje na internet, né? Muitas pessoas vivendo de aparência. Você fala assim, como é que eu vou servir a Deus? Aquela pessoa é tão capacitada, fala bonito, não sei o que. Não pense assim não. Se Deus está chamando você hoje, Ele não está chamando porque você é forte, porque você é sábio, porque você é culto, porque você é rico. Ele está chamando você porque Ele te ama e Ele vai te capacitar para toda boa obra. Ele está te chamando hoje não é porque você é o mais saudável. Ele está te chamando hoje porque Ele quer se aperfeiçoar na sua fraqueza, nos seus limites, né? Não se esqueça que o homem, ele é falho. O homem é como uma neblina. Ele aparece e desaparece tão rapidamente. Nós não somos nada, mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Sabe, Jesus te chama hoje para se prostrar diante dele e depender dele e reconhecer que é Ele na sua vida. É Ele que tem te dado o trabalho, é Ele que tem te dado sabedoria, é Ele que tem feito todas as coisas por você, é o amor dele que tem te mantido ainda vivo. Aí você fala, mas irmão, eu tenho uma enfermidade, eu estou doente, eu estou passando por uma luta. Como é que Deus vai usar uma pessoa como eu? Como é que Jesus me ama, sabe? E a palavra diz aqui, o questionador desse mundo, sabe? Hoje, realmente, muitas pessoas estão servindo ao diabo, querendo questionar Deus, por que as pessoas, por que acontece isso, por que acontece aquilo, por quê? Querendo questionar a autonomia, a autoridade de Deus, a sabedoria de Deus, o proceder de Deus. Quem faz isso é Satanás. Quem faz isso, quem é o questionador desse mundo é Satanás. Nós vivemos por obediência. Sabe, muitas vezes nós não sabemos que passamos coisas. Muitas vezes não sabemos porque somos provados. Muitas vezes não sabemos porque a enfermidade bate à nossa porta ou a necessidade. Mas nós temos que confiar em Deus que um dia, nós o louvaremos, nós o glorificaremos por tudo que estamos passando. Mas, irmão, há tanta maldade no mundo, né? Pessoas que se indagam, né? Por que isso? Por que daquilo? Por que tão isso? Se Deus é bom, por que acontece isso? Sabe, irmãos? Deus, ele fez tudo perfeito. Mas essa terra aqui foi contaminada pelo pecado. E o pecado nessa terra entrou pelo homem.
E por causa disso, o homem colheria também, sim, abrolhos, espinhos, por causa do pecado. E Deus ele não intervém nas nossas escolhas, nós que escolhemos. E a Bíblia fala da lei da semeadura. Assim como o homem plantar, ele ceifará. Então, Deus ele é tão perfeito, ele é imutável, que ele não vai mudar isso. Só que todo tempo ele tenta nos chamar para perto, ele tenta se revelar, ele não tem nos dado a oportunidade dia após dia. E sabe, tem gente que fala assim, Deus vai fazer o melhor por você. Deus já fez o melhor por nós. Ele deu o seu filho. Ele deu o seu filho por amor de nós. Então olha só o que Deus já fez. Você hoje pode ser salvo. Você pode encontrar a Deus. Se você aceitar o Senhor no seu íntimo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se você crer que Jesus é o Filho de Deus que veio para salvar o mundo, que veio para salvar, que veio para libertar, que veio para transformar, né? Que veio para mudar a nossa vida. Tem uma parte aqui que fala assim, ó, né? Que ele fala assim, né? Que deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Ele falou assim, é loucura, né? Não pense sabedoria dos poderosos, escolheu para o mundo. E ele fala assim, ó. Porém, por iniciativa de Jesus que se tornou sabedoria de Deus. Olha só, no 30. Desculpa, viu, meus irmãos? Fala assim, ó. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Jesus, ele veio, se você aceitar hoje, o evangelho puro, simples de Jesus, mas poderoso e eficaz, ele é justiça, quer dizer, Jesus, ele te justifica. Você foi justificado pelo sacrifício de Cristo. Redenção, em Cristo, nós podemos ser redimidos, perdoados, de toda a nossa vida pecaminosa, né? Redenção, ó, justiça e santidade. Santidade é o quê? Separado. Outra hora nós vivíamos no meio do mundo, do pecado, né? Vivendo todas as práticas, né? Que o mundo vive. Mas quando Jesus vem, ele vem para nos separar para ele, como o rebanho dele, né? Separar para toda boa obra dele. Quando você aceita Jesus, Jesus te faz o convite, você aceita, você não pode viver da forma que você vivia, nas velhas práticas. Tem que ter um ponto final e uma nova história se começa. Uma nova história onde você é separado das bebidas, das orgias, da imoralidade sexual, de tudo aquilo que desagrada a Deus, do roubo, do engano, da mentira. Quando Jesus ele entra no seu coração, ele te separa para ser dele, consagrado dele, povo dele. E o povo dele não anda misturado com o mundo. Então olha o trabalhar do Espírito Santo quando você aceita Jesus. Ele te justifica. Por quê? Você é falho e pecador, você errou, você transgrediu os mandamentos de Deus. Todos, não teve um. Eu, você, todos. Então nós somos justificados pela fé em Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Nós somos separados. Depois de justificados, separados do mundo, separados para viver uma vida pura com Deus, viver uma vida íntegra, uma vida onde nós devemos o temor e a obediência a Deus, que outrora no mundo nós não tínhamos, e para a redenção. Para a redenção em Cristo. Um dia, Jesus voltará e nós estaremos glorificados com Ele, para a redenção, sabe, do homem. Às vezes a gente não acredita, mas somente diante a cruz, ao sacrifício de cruz, pode ter essa redenção. Sabe, o homem se redimir, foi redimido do seu pecado, do seu erro, e hoje ele pode ser salvo pela graça. Então olha só que bacana. O Evangelho de Cristo, ele cumpre tudo isso. Só que a teoria, a religião, não serve para nada.
Quantas pessoas jactanciosas aí, orgulhosas, né, donas de si mesmo, pessoas que se vangloriam no seu nome, no seu dinheiro, no seu status, na sua fama. Quantas pessoas, né, hoje se vangloriam, né, em tudo, menos no Evangelho. E Paulo está falando para a igreja assim, ó, igreja, pezinho no chão. Quem éramos nós antes de Cristo? Quem era eu? Quem era você que está do outro lado? Sabe, seja humilde, expresse a humildade de Cristo, para que você possa ganhar outra alma, para que você possa ganhar sua família. Sabe, quantos religiosos hoje aí arrogantes dentro de casa? Eu já vi pessoas falando assim, eu não sou igual a você, eu sou da igreja. Eu sou da igreja, você é pecador, você que julga os outros. Mas outra hora você estava onde? E fazendo o quê? Não é verdade? Então não faça isso. Você não veio para julgar o mundo, mas você veio para ser luz e sal da terra. Você veio para expressar a luz de Deus, o brilho de Deus, né, o sacrifício de Cristo. Faça isso. Sabe, você que está aí do outro lado, você não está sozinho. Existe um Deus que te ama. Um Deus que te chama para viver uma vida com Ele. Coloque um ponto final nessa história que você tem vivido, de sofrimento. Você fala, mas eu não tenho sofrido não, irmão. Eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho fama. Mas todo aquele que não tem Cristo sofre. Porque todo aquele que tem Cristo é vazio, ele procura artifícios. Ele procura artifícios para viver se escondendo da verdade. Ele procura em homens, em baladas, em mulheres, em carros, no trabalho, no seu autocrescimento. Quantas pessoas aí falam assim, não, eu vou trabalhar porque eu vou conquistar, e foca a sua vida nisso porque ele não quer se voltar para Cristo. E aí fica, aí você, eu vou ficar rico, não sei o quê. Mas para que tudo isso? Sabe? Quando você tem que aceitar Cristo, Cristo ele é suficiente para você. O salmista fala assim, o Senhor é o meu pastor e não tenho falta de nada. Davi, quando ele reconheceu o seu pecado e se humilhou perante Deus, ele falou assim, me tire tudo, só não me tire o teu Espírito Santo. Não é verdade? Estou parafraseando, né? O que me adianta ser rei? O que adianta ter a mulher que eu cobicei? O que me adianta ter servos? O que me adianta ter nome? O que me adianta ter fama? Se eu não tenho mais a presença de Deus por causa do pecado. Um rei falou isso. Então olha só, nada nesse mundo se compara a Deus. O filho de Davi, Salomão, falou assim, tudo é vaidade de vaidade. Tudo nessa terra é vaidade. Vai passar. É a vaidade, é o ego do homem. Mas a palavra de Deus vai permanecer. Então eu falo para vocês hoje, você que já está na casa de Deus, que perdeu a visão, que acha que você se acha melhor que os outros por causa de um cargo que você tem. Ou você não quer voltar para Deus porque um dia você foi colocado como pastor sem ser mesmo, de uma forma errada, e hoje você não quer ser sujeito à autoridade. Não vou me misturar com essa igreja. Não, é porque você é orgulhoso. Você não quer mais ser obediente a Deus. Porque você acha que você é o pastorzão. Você acha que você é isso, é aquilo. Não. Volte para Deus. Busque uma casa de oração. Sabe, você que está aí remoendo, mas eu pregava, eu fazia. E o diabo não deixa você voltar para uma casa de oração verdadeira. Né? Uma casa de Deus, onde prega a palavra de Deus. Porque você acha que você não tem que mais se sujeitar à autoridade. Não, sou eu, Deus fala comigo, não sei o quê. Não faz isso não. Não deixe o orgulho tomar conta do seu coração. Você que está aí, que saiu da igreja porque você cantava e louvava e parece que as pessoas não te reconheciam, lembra? Que você só precisa da graça. Você não tem que ser reconhecido pela fama. Você que está aí, que é nobre, que é estudado, você que está me ouvindo e hoje você está na igreja,
E você já não prega mais o Evangelho, você não medita, não pede a direção do Espírito Santo. Você prega teorias de homens, filosofias, coisa que você aprendeu na faculdade, coisa que você já aprendeu no seminário. Isso aí não serve para nada. Falar como Paulo, é tudo esterco. O que você tem que pregar é o Evangelho. Eu gosto muito desse pastor que fala assim, ó, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ela vai falar, se você se santificar, se separar para Deus, orar, você pode não ter estudo, você pode não ter força, você pode não ser o mais rico, mas Deus vai te usar. Deus vai te usar porque Ele não quer pessoas que se vangloriem, que acham que é por causa da sua capacidade humana, mas sim por causa do poder dEle. Que Ele se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Então Deus quer hoje se aperfeiçoar na sua vida. Você que se sente fraco, incapaz, às vezes você fala, para que eu sirvo? Deus te chama hoje porque Ele tem um propósito na sua vida. Não se esqueça, Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo em todos. Jesus não precisa de pessoas orgulhosas que falam, Jesus vai me usar porque eu tenho faculdade. Jesus vai me usar porque eu sou forte. Jesus vai me usar porque eu sou rico, porque eu vim de uma família de tradição. Quantas igrejas hoje estão caindo aí na frieza? Porque falou assim, o meu pai era pastor, eu vou ser pastor da igreja também. Não tem nem o dom, nunca viveu com Deus, né? Nunca viveu na presença de Deus. E tem muitas pessoas na igreja assim, é filho de pastor, é de Deus. Não existe isso. Tem fama na igreja de Deus. Não vá pelo nome, não vá pelos que as pessoas dizem, né? Falar para vocês, fiquem sensíveis a Deus. Quando você vê alguém no altar, simples, humilde, nem todos, né? Mas simples, humilde, às vezes com pouco estudo, às vezes com pouca força, você fala, pode algo bom vir daí? Lembra que quem falou isso foi Natanael, né? Pode algo bom vir de Nazaré? E ele era somente o nosso Cristo, nosso Redentor. Então lembre que Deus ele faz dos pequeninos, né, grandes coisas, né? E daqueles que se acham grande, ele abate, né? Por isso que ele falou, o que é loucura para o mundo é sabedoria de Deus. Ele usou aqueles que não são para confundir os que são, né? Lembra disso. Deus ele conta comigo e com você, e você não está sozinho. Deus está com você e Ele é tudo que você precisa. Então lembre, você que está na igreja, você que está aí do outro lado, lembre de como você começou, quem era você antes de Deus, quem é você sem Deus. Lembre-se disso. Eu vim trazer essa mensagem hoje para você que se esqueceu de que quem te chamou foi Deus. Sem força nenhuma você tinha. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra o que Deus tem feito por você. Não tema, espere em Deus, sabe? Você vai louvá-lo ainda. Sabe, às vezes passou o tempo na igreja e a gente se esquece como a gente começou com Deus. A gente se torna orgulhoso, se torna respondão, rebelde. Às vezes você começou apertando um play. Eu gosto muito dessa história com esse irmão. Você já começou apertando um play. Mas aí Deus começou a te usar. E aí às vezes a gente se acha, né? Não é o caso desse irmão que eu tô falando, mas eu lembro dessa história. História muito linda pra mim. Aperta o play. Às vezes você tá na igreja e a pessoa fala assim, não, põe lá só pra apertar o play. Será que Deus vai me usar? Será que... Confie em Deus. Crê em Deus que Deus vai te capacitar. Ele que olha pra você e vê o seu coração. Às vezes as pessoas não dão nada por você, mas Deus tem visto o seu coração. Como viu Davi, atrás das malhadas, sendo obediente, e ele fez Davi um grande rei, um homem segundo o seu coração. Então você também, lembre-se que Deus não te escolheu pela sua força, nem pela sua inteligência, nem para você ser um questionador,
mas te escolheu para servir, para ser obediente e ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Amém? Que o poder de Deus ele venha invadir a sua casa, que o poder de Deus venha invadir a sua vida hoje. Que você venha se voltar para Deus e reconhecer que tudo é de Deus. Amém? Queria orar com vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, louvado é o Senhor, porque sem o Senhor o que seríamos de nós? Meu Pai, aquele que se acha mais culto, mais inteligente, mesmo assim a sua vida é passageira, não pode preservar. Meu Pai, por mais sábio que seja o homem na sua velhice, esquece de muitas coisas. E aquele que se diz forte, quando a primavera passa, não tem força mais. Mas aqueles que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, voarão além dos limites, como as águias nos céus, Pai. Voam acima da tempestade, é aquele que está no Senhor. Sabe que se renova todo dia a palavra no seu coração. E a sua força vem do crer e confiar que o nosso Deus, Ele é Deus para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, faça aquilo que não podemos fazer, aquilo que não conseguimos fazer, aquilo que estamos fracos para fazer. Pai, abençoa, Senhor, aqueles que vão ouvir essa palavra, aqueles que estão sem força, desmotivados, ou por algum motivo, meu Pai, se ensoberbeceram, por algum motivo que eu não entendo, mas se orgulham hoje de alguma coisa. Senhor, traga de volta a essência, o primeiro amor. Levanta o que está caído, Senhor. Faça a boa obra, eu te peço. Eu peço ao Senhor para fazer a boa obra, Pai, na vida dessas pessoas. Eu sei que nós devemos ir e anunciar o Teu Evangelho, mas pouca é a força, pouco é o vigor, Senhor. Mas o Senhor deu esse meio à internet para pregarmos o Teu puro e verdadeiro Evangelho. Que essa mensagem chegue aos corações daquele que necessita. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a Tua boa obra seja feita, Pai. Meu Pai, eu sei que nós devemos ir levar o Teu Evangelho. E essa é uma forma que eu tenho achado de falar do que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu não sou o mais capaz, eu não sou o mais forte, eu não sou o mais doutorado ou sábio, mas eu amo o Senhor e eu quero ser usado pelo Senhor, e que essas palavras que foram pregadas aqui hoje, que seja cura para aqueles que ouvem, que seja direção para aqueles que estão perdidos, Senhor, que seja luz no meio das trevas, meu Pai, daquele que se encontra, meu Pai, em termos trevas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que o Senhor possa abençoar nessa manhã todo o Teu povo, aquele que vai ouvir, aquele que vai, meu Pai, ouvir e guardar no coração as Tuas palavras, que eles venham transbordar da Tua presença, que o Senhor venha ser o suficiente para eles, em nome do Senhor Jesus, que a honra e a glória seja dada ao Senhor, Pai, para a glória do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, fiquem na paz, que o poder de Deus se aperfeiçoe na vida de vocês.